Então, vamos ver comigo aqui, preste muita atenção isso aqui, mas lembrando que esse material está todo lá dentro do curso, tá? Está no módulo 1, no módulo 1 você vai conseguir enxergar lá a parte básica, módulo 2 você vai conseguir enxergar, né, a parte de componentes elétricos, módulo 3 você vai ver sobre dimensionamento de disjuntor, dimensionamento de cabo, aula de quadro elétrico, você vai ver a aula de quadro elétrico perfeita, você vai ver a aula montagem do quadro elétrico do início ao fim, um quadro bifásico top de linha, mais de 1 hora de aula, só de montagem detalhado você vai ter isso tudo, mas a gente vai precisar de fazer alguns cálculos para que você entenda isso, tá certo? Então, se eu quiser calcular aqui a corrente elétrica, repare que eu tirei a corrente elétrica aqui, né? Simbolizando que logo eu vou tirar essa corrente. Então, logo vai ficar aqui assim. Então, o I vai ficar aqui, a corrente elétrica é igual a potência dividido pela tensão. Hipoteticamente, vamos colocar aqui um chuveiro de 5.500 watts, dividido por 220, né? Então, nessa hipótese aqui, nós vamos ter um chuveiro, é hipotético esse cálculo, que um chuveiro de 5.500 watts dividido por 220. Logo, nós teremos um resultado, né, de corrente elétrica, logo nós vamos achar um resultado de corrente elétrica que vai ser igual, nós vamos achar agora. Então, você vai dividir 5.500 por 220, nós vamos achar o resultado de 25 amperes. Então, ou seja, para me calcular a corrente elétrica, tá certo? Eu vou dividir a potência pela tensão elétrica. Nesse caso hipotético, de um chuveiro de 5.500 dividido por 220, ele vai dar 25 amperes, tá certo? Eu vou apagar aqui agora e nós vamos fazer outro cálculo aqui. Então, grave esses cálculos, lógico, repito de novo, está tudo lá no nosso módulo, dentro das nossas aulas, mas aqui você vai aprender a revisar isso aí, tá certo? Agora nós vamos para outro cálculo, onde nós vamos verificar, tá certo? E você vai ter atenção nesse nosso novo cálculo aqui, tá certo? Lembrando aos nossos alunos aí, né, não deixe de fazer a avaliação para que seja emitido seu certificado, tá certo? Agora nós vamos calcular aqui a potência, tá certo? Então, se eu tirar aqui o P, né, que é da potência, então logo eu vou ter P, que é igual a V vezes I, ou seja, então a potência é igual a tensão vezes a corrente elétrica. Logo, nós vamos ter aqui, então, a potência, tá certo? Em um caso hipotético, nós vamos colocar aqui o V220 e a corrente elétrica aqui, nós vamos colocar aqui, nesse caso hipotético, de 3, um circuito que tem aí uma corrente elétrica de 3. Então, logo, se eu quiser achar a potência desse equipamento, que não está registrando a potência na etiquetinha, então ele é 220 e passa 3 amperes nele. Logo, a potência desse equipamento vai ser de 660 watts, tá certo? 660 watts. Então, daí a importância que nós vamos ver, que é 220 volts e 3 amperes. Isso aqui é o cálculo de potência, né? Então, para mim achar a potência elétrica em instalações elétricas residenciais. Agora, deixa eu apagar aqui, né? E vou estar mostrando para vocês agora, né? Estou mostrando para vocês agora o nosso outro cálculo, que é de tensão elétrica, tá certo? Então, agora nós vamos fazer esse cálculo de tensão para verificar como ficaria, né, a tensão elétrica agora. Então, eu vou apagar aqui a tensão elétrica, né, para simbolizar que eu vou precisar naquela regra da nossa mãozinha. Então, tensão ele vai ficar aqui, potência, tá certo? Deixa eu apagar aqui. Vai ficar em potência, tá certo? A tensão é igual a potência dividido pela corrente elétrica, tá certo? Então, esse que vai ser o nosso cálculo aqui agora. Então, a tensão ela vai ficar com uma potência dividido pela corrente elétrica.
Logo, nós vamos voltar àquele caso lá do chuveiro, aquele exemplo hipotético do chuveiro, e que nós vamos ver que o cálculo ele vai ser um cálculo perfeito. Então, hipoteticamente, se nós utilizarmos aquele exemplo do chuveiro, que é de 5.500 watts, num caso hipotético, tá certo? E aquele chuveiro com uma corrente de 25 amperes, tá certo? Logo, nós vamos ter uma tensão que vai ser igual a 220 volts, tá certo? Vai ser igual a 220. Então, pessoal, você tem que ter atenção quando for fazer esses cálculos, tá certo? Né? Para que você faça o cálculo corretamente, certamente você vai ter uma direção para você realizar o serviço elétrico. Então, o triângulo das grandezas é importantíssimo, né, na caminhada aí do eletricista de sucesso. É importante o eletricista sempre ter isso aí no bolso ou gravado no celular. É muito importante esse triângulo das grandezas, tá certo? Então agora eu vou apagar aqui e vou mostrar um outro exemplo para vocês em instalações elétricas, né, residenciais. Espero que você possa estar aproveitando essa última aula do ano aí, né, essa aula especial aí do nosso curso, do curso Elétrica Prática Online, e você possa estar aproveitando, tá certo?